Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja estudando bastante. Nós vamos começar uma matéria nova falando sobre áreas de figuras geométricas planas. Tá? O que é figura geométrica plana? É aquela que a gente desenha, é o que a gente já conhece. Ó. Quadrado, né? Um retângulo, aqui eu tenho um paralelogramo e alguns tipos de triângulos, né? Nós temos os triângulos isósceles, equiláteros, triângulos e retângulos, né? E nós vamos começar vendo a área do retângulo, ok? Porque é um dos mais fáceis e a gente vai começar a ver do mais fácil para depois complicar um pouco. Então nós temos aqui o retângulo, né? Esse é o retângulo. Por que ele chama retângulo? Só uma curiosidade, né? Retângulo, porque ele tem ângulos retos, olha aqui, ó, ângulos retos, 90 graus, certo? Ele é um retângulo, certo? Cheio de ângulos retos. Então, o que é calcular a área de uma figura geométrica plana? Plana porque ela está reta aqui, não é como um paralelepípedo, né? Que a gente vê as faces e as arestas. Então, no retângulo, como a gente calcula a área? A gente multiplica a base. O que é a base? Essa parte aqui, né? Pela altura, né? Digamos que ele está base, a parte do chão e altura. Então, digamos que esse retângulo tenha 8 de base, né? De base e 4 de altura. A área de um retângulo é bem fácil, gente. É só multiplicar a base pela altura. Então, quanto é? 4 vezes 8. 4 vezes 8. 4 vezes 8 igual a 32. 32 o quê? A gente não determinou, né? Mas toda a área ela é representada ao quadrado, certo? Porque é como se tivesse vários quadradinhos aqui. Então, se a base fosse 8 centímetros e a altura 8 centímetros, eu teria como área, que é a base vezes altura. Por que é H, gente? Porque é em inglês, tá? Então, a área do retângulo é igual a base vezes a altura. Quanto é a base? 8, a altura 4. 4 vezes 8, 32. 32 o quê? Centímetros, né? Então, é 32 centímetros quadrados, certo? A parte de retângulo e de quadrado, que a gente vai ver agora também, é bem simples, tá? É base vezes altura, certo? Vamos então ver aqui, ó, o quadrado. Quadrado todo mundo sabe, lados iguais. Então, se eu tenho um quadrado de lado 15, por exemplo, vamos botar 15 metros agora, né? 15 metros. E eu quero saber a área do quadrado. Tanto a área do quadrado como a área do retângulo, a área é igual a base, que é um B minúsculo, né? Vezes altura, que é um H. É assim, ó, do inglês, height. H-I-G-H. Height, tá? Altura. Então, quanto é a minha base? Olha aqui, ó. Se o quadrado tem todos os lados iguais, aqui vai ser quanto? 15. Aqui vai ser 15 e aqui vai ser 15. Se é base vezes altura, quanto é a minha base? 15. Quanto é a minha altura? 15 também, né? Então, a minha área do quadrado é igual... Assim, ó, vamos fazer 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Então, vai dar 5. 7 mais 5, 12. Sobe 1. Então, a minha área vai ser, ó, 225. Eu já disse que é metros. Então, é metros quadrados. Certo? Para o quadrado e para o retângulo, gente, não tem erro, certo? É só base vezes altura. Vamos ver um exercíciozinho básico. Então, tendo a figura plana de um quadrado,
Aí ele pede qual é a área do quadrado de lado 7. Eu não preciso saber os outros lados, né? Porque a área do quadrado é igual a lado vezes lado. Ou, quando a gente pega letra vezes letra, não é letra ao quadrado, então vai ser L elevado ao quadrado. Se eu tenho 7 aqui, vai ser 7 ao quadrado. Quanto é 7 ao quadrado? Não é 7 vezes 7, que é igual a 49. Certo? Então, aparece lá no exercício. Determine a área do quadrado com medida de lado 7. Ou base 7 ou altura 7. Vai ser a mesma coisa. Então, vai ser, um quadrado são todos os lados iguais. Certo? 7 centímetros. Então, meu resultado vai ser 7 vezes 7, que é igual a 49 centímetros quadrados. Toda a área é determinada em quadrado. Se fosse metros, 7 metros. Então, vai ser 7 vezes 7, igual a 49 metros quadrados. Certo? É assim que se determina. Se fosse 7 quilômetros, então vai ser 7 vezes 7 quilômetros, né? Que vai dar 49 quilômetros quadrados. Tá bom, gente? É bem tranquilo a parte de quadrado e de retângulo. Olha só. Trouxe aqui um outro exercício. Não coloquei medidas, mas vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, 12, base, né? Aqui vai ter 6, certo? Aqui eu vou ter 2. E aqui eu vou ter 2 também. Vamos botar quilômetros, ok? Então, 12 quilômetros, 6 quilômetros, 2 quilômetros, 2 quilômetros. Aí pede a área dessa região aqui, ó. Isso aqui pode ser um lote, um campo, uma sala, né, com um banheiro aqui, uma cozinha com uma extensão. O desenho, a visão que nós temos é essa medida. Então, olha só. Eu tenho essa medida aqui, certo? Vamos determinar primeiro essa medida aqui, ó. Vou dividir para descobrir a do retângulo, certo? Quanto mede aqui? 12, né? 12 vezes 6. Então, 12 vezes 6 vai dar quanto? Vamos fazer assim, 12 vezes 6. 2 vezes 6, 12. 6 vezes 1, 6 mais 1, 7. Então, essa área aqui, ó, tem... Essa área aqui, né? 72 é o que nós falamos? Quilômetros quadrados. Certo? Aí tá, desse lado aqui, ó, eu tenho 2 quilômetros desse lado, mais 2 quilômetros desse. Então, aqui, ó, eu não determinei, né? E nem aqui. Mas eu sei, olha só, que desse lado tem 12. E aqui eu tenho 2 e tenho 2 aqui, 4, né? Então, para eu completar esse pedaço aqui, eu devo ter 8 quilômetros, certo? Porque 8 mais 2, 10, mais 2, 12. Olha aqui, 12 quilômetros, ok? Deixa eu baixar aqui, 12. Tá? Então, se eu tenho esse lado aqui, 8 quilômetros, se essa parte aqui é um quadrado, então aqui eu também terei 8 quilômetros. Certo? Aqui também 8 quilômetros. Aí como é que eu faço? Como é que é a área do quadrado? Também, ó, base. Aqui também, logicamente, vai ter 8 quilômetros, né? Então, 8 vezes 8, 64 quilômetros quadrados. Então, essa minha área aqui, ó, tem 64 quilômetros. Vamos botar aqui, né? 64 quilômetros quadrados. E essa área aqui também, ó, tem 72 quilômetros quadrados. Qual vai ser a minha área total? Então, vai ser, ó, 64 desse pequenininho,
mais os 72 do grandão. 4 mais 2, 8. 6 mais 7, vai assim, ó. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 mais 7, 13. Então, 138 quilômetros quadrados. Certo? Área de quadrado e retângulo é só isso, tá, gente? Base vezes altura. Vamos continuar vendo mais áreas de figuras planas, ok? Até breve.